Como funciona basicamente o trabalho de meteorologista na Epagre-Ciran? Então, nós chegamos aqui cedo na Epagre, né? Iniciamos utilizando imagens de satélite, dados de estações meteorológicas para ver no momento o que está acontecendo com o tempo. E na sequência a gente começa já a ver a previsão do tempo, que é diária, né? Todo dia tem uma renovação, e a gente começa a fazer a discussão dos campos de previsão através dos modelos numéricos de tempo. Esses modelos numéricos nada mais são assim que equações matemáticas bem complexas, né? Que vão ter uma entrada de dados meteorológicos, como temperatura, umidade, pressão, e vão dar um resultado, um prognóstico do tempo para as próximas 6, 12, 24, 72, 48, se estendendo a 120 até mais, né, em números de horas. E aí a gente faz uma análise desses campos, não só um meteorologista, mas normalmente uma previsão ela vai ser feita aqui na Epagre, pelo menos com 3 a 4 meteorologistas envolvidos, e chega-se a um resultado. E aquele resultado da nossa previsão é o que a gente divulga aí para a sociedade em geral, né? Houve mesmo o furacão Catarina? Sim, a gente teve o furacão Catarina, né? Houve na época assim uma divergência com relação principalmente à meteorologia aqui do estado e os centros de meteorologias nacionais, assim, que houve uma divergência, alguns dizendo que não era um furacão, que era um ciclone extratropical, mas não, depois a gente teve ainda reuniões, depois de um ano de ocorrência, que foi definido sim como um furacão. Então a Epagre-Ciran, nesse evento, né, ela saiu, vamos dizer assim, bem na frente, dá para falar assim, com a previsão já inicialmente ainda de um sistema que a gente não sabia exatamente qual o nome que seria dado, mas já com os alertas com bastante antecedência para a população, e logo em seguida já batizamos até o furacão Catarina, né, com o nome de Catarina, que foi feito aqui pela Epagre-Ciran. Há possibilidade de ocorrer novos fenômenos iguais ao furacão Catarina? Depois que a gente tem né, registrado, constatado, né, a gente não sabe nem se antes do furacão Catarina não pode ter havido um outro, quando a gente não tinha tecnologia de imagens de satélites para poder detectar, né? Então, assim, tem essa possibilidade sim. É um fenômeno mais raro, sim, no Atlântico Sul, mas a gente pode repetir, e se repetir, pelo menos a gente vai ter um pouco mais de experiência para falar de um próximo furacão. O que foi aquela ocorrência de neve próxima ao litoral catarinense? Então, assim, nós tivemos uma massa de ar frio de origem polar muito intensa que atuou, junto com essa massa, outras condições atmosféricas que propiciaram a elevada umidade do ar e que trouxe uma condição de neve bem ampla para o estado de Santa Catarina, inclusive no Cambirela. Já aconteceu outra vez, nós tivemos na década de 60 também neve que chegou a cair também no Morro do Cambirela. É um fenômeno bem mais raro, né? Uma neve mais abrangente no estado de Santa Catarina, mas tivemos vários eventos no passado, então pode voltar a acontecer sim, quando nós tivermos as condições atmosféricas propícias, tanto de frio intenso quanto de umidade, para poder acontecer mais próximo aqui do litoral. Por que alguns meteorologistas costumam dar informações diferentes dos outros durante o período do dia? Então, porque os meteorologistas, eles fazem como a gente comentou assim bem no início da entrevista, eles utilizam os modelos, né, de previsão numérica para fazer a previsão. E aí, vai depender um pouco dessa previsão da interpretação desses meteorologistas e às vezes de um modelo ou outro que eles utilizam e acreditam mais, né? Então, às vezes, pode ter uma diferença entre o que os meteorologistas da Epagre estão falando, do que o Leandro Puchalski está falando, e às vezes, né, acaba acontecendo que um acerta mais, o outro erra um pouco mais. Mas é normal, né? É uma questão de interpretação mesmo desses modelos que faz com que haja essa diferença. Funciona o radar meteorológico de Lontras? Então, o radar meteorológico ele vai servir, né, vai melhorar a nossa previsão de curtíssimo prazo, que é uma previsão que se estende de 1 até 3 horas. Né? Ele não serve para fazer a previsão para os próximos dias, ele serve
porque ele trabalha assim, ele identifica uma nuvem de chuva e a partir daquela nuvem ele começa a ver para onde ela está deslocando, se está se intensificando, se tem a possibilidade de provocar chuva forte em uma determinada cidade, determinada região, ou até mesmo se pode vir acompanhada de granizo, né? Então essa condição, essa previsão de curtíssimo prazo que vai ser muito melhorada com esse radar de lontras, né? E que no futuro a gente espera que além dele a gente tenha mais radares para ter uma rede de radar no nosso estado para cobrir o radar inteiro e poder fazer uma previsão bem melhor. Aí sim, podendo citar qual é a região com maior possibilidade para ocorrência de granizo, porque hoje a gente muitas vezes sabe que tem a condição atmosférica para ocorrência de granizo em alguns pontos, mas não pode dizer exatamente aonde vai acontecer. Com radar, numa previsão mais de curto prazo, a gente pode dizer, olha, a região de Florianópolis ali, da Grande Florianópolis, é a região mais propícia hoje a ter a ocorrência de granizo, a ter a ocorrência de um temporal com ventos mais fortes.